Fala pessoal, meu nome é Victor Neto e eu sou o host desse podcast. A gente terá uma série de episódios para falar sobre esse assunto tão importante que é a escoliose. Essa doença que acomete cerca de 2 a 4% da população mundial e mais de 6 milhões de pessoas só no Brasil. Para que a gente possa falar sobre a escoliose, a gente escolheu profissionais de ponta, profissionais da saúde. Eu tenho a honra hoje de receber o professor Elton Defino. Eu vou ler aqui porque dispensa os comentários, né? Professor titular do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia da USP de Ribeirão Preto, coordenador do setor de cirurgia da coluna e fundador da revista Coluna. Muito prazer, professor Elton. É um prazer estar aqui com o senhor, te receber aqui nesse primeiro podcast da temporada. Prazer é meu, muito honrado e feliz com o convite. Maravilha. Tem algumas perguntas para a gente conversar. A gente vai falar sobre escoliose, mas eu queria abordar um pouquinho sobre a tua carreira profissional, entrar um pouquinho nos pontos pessoais, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre a pessoa Dr. Elton, né? A gente vê no congresso, nos congressos nacionais, internacionais, mas eu tenho certeza que os pacientes, fisioterapeutas, alguns colegas, residentes, vai ter interesse em saber um pouquinho sobre o doutor. E a primeira curiosidade, assim, por que a medicina? O que fez seu olho brilhar e te fazer médico? Interessante, Vitor. A medicina, o corpo humano, foi algo assim que sempre me despertou muita atenção, desde criança, né? O corpo humano, eu lembro que tinha uma série, Dr. Kildare, né, que era um médico, que fazia coisas fantásticas. Então foi algo assim que desde criança sempre me atraiu muito e despertou muito minha atenção. E desde o estudo básico, né, quando você começa a estudar corpo humano, naquela época ainda podia manipular animais como o sapo, né? Quantos anos você tinha? Isso eu estava Estou falando de coisa aí do ginásio, né? Do ginásio, né? Mas é algo que sempre me despertou. Desde criança, assim, pus na cabeça que queria ser médico e... Alguém da sua família era médico? Tinha um tio que era médico, né? Era a única pessoa médica da família, mas, assim, era a medicina como profissão, como ciência, sempre me atraiu demais. É impressionante. E por que ortopedia? Tem várias especialidades, por que você decidiu a ortopedia? Eu queria, desde o meio do curso, já começar a fazer algo, né? A gente não queria... Era um pouco diferente na minha época. Então, você precocemente já escolhia uma especialidade e se debruçava sobre ela. E a ortopedia foi a primeira que me despertou a atenção. Tive chance, desde o 3º ano, já de começar a frequentar o hospital, acompanhava as atividades de uma equipe de ortopedia, e isso é muito importante, não só pela ortopedia, mas pelo contato precoce com a medicina, com o paciente, com o hospital, né? Eu me recordo que o professor da época que a gente acompanhava fazia a gente voltar a estudar anatomia, né? Então foi importante. Comecei muito cedo, no 3º ano, eu já frequentava ambulatório de ortopedia. Já colocava a mão na massa. Auxiliava cirurgias e foi muito precoce. Que legal, professor. E a gente sabe que a ortopedia tem várias áreas, né? Você pode ir para a cirurgia da mão, joelho, quadril. E por que coluna vertebral? Olha, quando eu terminei a residência médica, eu já queria fazer algo mais. E aí eu fui para Ribeirão Preto fazer o mestrado, né? Foi muito importante esse contato precoce, porque eu já me definia, eu não queria ser um ortopedista geral, eu queria fazer uma especialidade. E o caminho era longo, não existia, isso eu estou falando de 1982, década de 80, não existia essas facilidades que existem hoje para você se especializar. Então eu fui fazer mestrado lá em Ribeirão Preto. Certo. Interessante que eu fiz o mestrado na área da mão. Da mão? Não sabia. Fiz o doutorado na área da mão, o professor Barbieri que me orientou. Aí eu fui convidado a integrar o grupo do departamento e eu ficava junto com o professor Camilo, fazendo quadril, fazia muito trauma com o professor Kleber, eu fazia tudo, menos coluna, né? Quando eu terminei o doutorado,
eles precisavam de mais uma pessoa lá no departamento para fazer coluna e me escolheram. Você vai fazer coluna, né? Coluna naquela época acho que estava começando essa especialidade. Não, já existia, mas o grande incentivo é que o departamento tinha um contato muito grande com a escola alemã. Ah, entendi. E o professor Kleber, que havia estagiado em Hannover, falou: você precisa ir para lá, tem muita coisa diferente acontecendo. Então eu gostei do desafio, né? Porque era algo novo. Você imagina, terminando o doutorado, fazia tudo menos coluna, e aí começando com a coluna. Aí eu fui agraciado com uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt. É uma fundação alemã muito boa, uma bolsa muito disputada. Eles dão, naquela época, né? Eram 500 bolsas para o mundo inteiro, em todas as áreas. Que legal. Né? Então você tinha que ter doutorado, tinha que ter publicações, e fui contemplado. E esse foi o grande salto profissional que eu considero, porque eu fui para a Alemanha em 1988. E você foi já era casado, não? Já era casado. Foi com família ou foi sozinho? Não, foi com família. Que legal. Inicialmente eu fui fazer um curso de alemão, fiquei 4 meses só fazendo alemão, fui sozinho, e depois a família foi. Minha filha era pequena, tinha 4 anos de idade, minha esposa também foi. Tem 2 filhos, né, professor? Tem 2 filhos, eu sei. E foi muito importante, porque eu vivi o momento da grande mudança de paradigma da cirurgia da coluna. E aí, inicialmente eu fui para Hannover, na Unfall Chirurgie. Fiquei 1 mês num centro de lesado medular em Hamburgo. Fiz o último curso que o Dr. Zilke ministrou em Bad Wildungen. O Zilke, na época, era um grande nome. Que honra, hein, professor? Sim, e havia desenvolvido aquela fixação anterior, né? Sei. E tive o privilégio de estagiar com o professor Harms. O professor Harms não muito era... conhecido. Sim, hoje, mundialmente conhecido, mas na época estava começando, né? E lá realmente aprendi muito. Só para você ter uma ideia, eles faziam 1.400 cirurgias de coluna por ano. É muita coisa. Num serviço com 3 salas cirúrgicas, porque na Alemanha, entre uma cirurgia e outra, não se perde tempo, né? Entendi. Tem uma sala muito organizado. Tem uma sala para induzir, uma sala para operar e uma sala para reverter. Então, esse tempo que se perde preparando sala, lá não existia, né? E foi um momento importante, porque todas essas fixações... E lá eles já trabalhavam com parafuso pedicular naquela época ou não? Sim. Não só o parafuso pedicular, mas as fixações, muita fixação anterior. Deformidade, né? Então, assim, foi importante que foi o momento dessa virada tecnológica. E essa bolsa, que eu falei, a Alexander von Humboldt, é uma bolsa excepcional. Então, na volta, eles me doaram todo o material para chegar aqui no Brasil e fazer. Que legal. Então, a gente começou a fazer coisas aqui com implantes que não existiam, né? Uhum. Eu fiquei lá de 88, no começo de 88 até o final de 89, quase 2 anos, né? E aí que eu comecei a fazer coluna, né? Aí você voltou para Ribeirão Preto direto? Voltei, porque eu já era professor, já era membro do grupo da universidade, e essa também é uma facilidade que a universidade te fornece, né? Porque ela deixa você ir, depois você volta. Que legal. Você tem para onde voltar. E eu comecei a fazer essas novas técnicas em 1990, né? Então, placa cervical, anterior, posterior, fixação de odontoide com parafuso, parafuso pedicular, que no Brasil nem existia. Exato. Muita correção de escoliose pela via anterior, que era a escola do Harms, né? Então, assim, foi realmente um marco profissional e pessoal também, né? Foi minha primeira experiência de viver num país fora do Brasil, e ainda mais a Alemanha, que é um país muito organizado, uma cultura diferente. Que legal, foi assim legal. Eu não sabia dessa história. Foi assim que começou a coluna, né? Exato. Eu lembro quando começaram as cirurgias de coluna no Brasil, meu pai estava entrando nesse mercado, né? E eu acompanhava ele ali. Que ano foi isso? Eu acredito que lá, acho que 1992, 95, mais ou menos isso. E era muito interessante, eu ficava só escutando o que ele falava, né? E depois eu resolvi ingressar nessa área também. Mas ainda falando um pouquinho sobre a sua vida. E aí você ficou ali no departamento da USP, tocando ali como coordenador, logo depois que você voltou ou não? Como é que foi isso?
Na época eu era o mais jovem do grupo. Existia um outro colega que hoje já aposentou, que era o professor Rodrigues, que já atuava na área da coluna, uma pessoa também com muita experiência, tinha estagiado na Inglaterra, né? E trabalhamos juntos. Eu era o mais jovem e fizemos a dupla da coluna. Que legal. E, Dr. Elton, para os médicos que estão começando agora, ingressando nessa área da cirurgia de coluna, você tem algum conselho para dar para essa moçada que está vindo aí, que tem minha idade, um pouquinho mais novo? É difícil dar conselho para essa moçada, porque eles são muito preparados, eles dispõem hoje de tecnologia que nós não tínhamos, falam inglês melhor do que a gente falava naquela época, né? E a tecnologia está aí à disposição, né? Então a gente percebe que tem a gente que trabalha com residente, no meio de jovens, tem muito jovem talentoso aí, e eles têm uma energia própria, têm facilidades que nós não tínhamos. Antigamente você ir para o exterior fazer um estágio era algo difícil, o professor tinha que fazer o contato, tinha que mandar uma carta de apresentação. Hoje está tudo mais fácil, né? E a disponibilidade de informação, né? Hoje na internet, exato, no YouTube, aí você assiste o que você quiser, né? Mas assim, noção, fica difícil dar conselho, mas eu acho que essa geração vai ser muito melhor que a nossa, com certeza, porque eles são bons e tem mais tecnologia à disposição. Você tem noção de quantos residentes passaram lá no seu serviço? Dezenas, somente na área da coluna, dezenas, porque nós temos a residência formal, né? Sim. A ortopedia básica, que são 12 residentes por ano, e já estou lá trabalho lá desde 1983 como residente, mais de 40 anos já. Eu não tinha nem nascido ainda, professor. Sério? Não acredito. Eu nasci em 84, é uma honra estar aqui falando com você. Comecei a trabalhar no grupo da ortopedia em 83, né? E eu já nem lembro direito qual ano a gente iniciou com a especialização em coluna. Certo. E só de coluna com certeza são dezenas, não sei o número, mas... E tem também os pós-graduandos, né? Que lá a gente tem o mestrado, o doutorado, tenho ex-alunos aí que hoje são professores, titulados, né? Então tem muita gente aí que ajudou a gente também conseguiu ajudar. Que legal. E Dr. Elton, como que você enxerga? A gente falou, né, de informação, hoje está tudo globalizado, todo mundo tem informação na palma da mão. E como que você enxerga a tecnologia na área da cirurgia da coluna? A gente está vendo muita coisa de inteligência artificial, robô. Como você enxerga isso? Isso não é futuro, isso é presente, né? Eu acho que hoje você tem diferentes tecnologias, como você já mencionou, a inteligência artificial, isso é uma realidade. Já existem estudos mostrando que algumas doenças o robô diagnostica melhor do que a gente, desde que você joga informação. Que interessante. A robótica é outra realidade. Robótica você consegue com o robô fazer coisas que com a técnica normal ficaria muito difícil, né? Outro grande avanço, a cirurgia endoscópica, né? Exato. É uma realidade. Como toda técnica nova, fica muito difícil no começo de você filtrar, né? Então é uma pena que o indivíduo está com o martelo na mão, tudo que ele vê é cabeça de prego e ele quer fazer, né? Isso às vezes atrapalha um pouco a introdução de novas tecnologias. Houve um avanço enorme no campo das imagens também, né? O tratamento da dor, né? Então, assim, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu. O difícil, que eu acho que é o desafio, é a parte econômica acompanhar. Sim. Então, a gente fica muito frustrado quando vai para congresso, ou mesmo visitar um centro no exterior, e você vê que tem condições técnicas que nós não temos, né? Por N razões aqui, não vamos nem discutir problema de verba na saúde, né? Esse é que é o grande problema, quer dizer, a tecnologia existe, mas a disponibilização não é fácil. Eu tenho visto isso, né? A gente até tem vários tipos de materiais já no Brasil, a gente é muito evoluído, né? Mas acredito que não seja para todos, né? Infelizmente. Melhorou muito, né? Como eu disse, quando eu retornei da Alemanha, final de 89,
não existia. Aqui existia somente o Harrington, o retângulo, o lateral do look, cerclagem, né? E hoje você tem à disposição uma gama aí de implantes, novas tecnologias que talvez não funcionem bem no atacado, mas no varejo funciona, né? Quer dizer, em algumas regiões, alguns centros, mesmo centros, às vezes que atendem o SUS, por exemplo. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa instituição que a gente só atende SUS, e com material de altíssima qualidade, com muita tecnologia, né? Isso é muito bom, né? Isso também é um grande esforço do pessoal local, superintendente, o pessoal da administração, que tem essa filosofia, né? Também é um local que você tem uma porcentagem muito grande de pessoas trabalhando em período integral de dedicação exclusiva, que é muito raro, né? Sim. Aqui no Brasil, trabalhar num local só é raro, né? Exato. Mas isso ajuda muito, né? Mas existem centros, no Rio, por exemplo, você tem o INTO, né, que é um excelente, que atende basicamente o SUS, muito bom em recurso humano e muito bem aparelhado, né? Em São Paulo mesmo, o HC? O HC de São Paulo, não, só estou mencionando alguns aqui, estou sendo injusto que tem outros, mas a gente, existe no Brasil ainda bons setores, né, que trabalham pelo SUS, né? E já falando de tecnologia, né, de técnicas cirúrgicas, vamos entrar no tema principal do podcast, que é a escoliose. Eu queria que o senhor falasse sobre a técnica bipolar. Como que você descobriu essa técnica? Aonde foi? É uma técnica que está sendo muito difundida agora no Brasil, né, com bons resultados, e eu sei que você foi o pioneiro nessa técnica no Brasil. Me conta um pouquinho dessa história. Foi muito interessante. Eu fui até um congresso na Argentina, em Bariloche, e fui para assistir, né? Não fui apresentar nada, não fui dar nenhuma aula. Normalmente a gente sempre vai apresentar alguma coisa, participar, e dessa vez eu fui para assistir o congresso, né? E eu lembro que eu sentei lá, estava assistindo às aulas e assisti a apresentação do Dr. Milady. Sério. E eu fiquei impressionado, porque era uma técnica nova, quebrando paradigmas, né? Fiquei impressionado com os resultados, gostei muito da maneira dele apresentar, né? Milady é uma pessoa muito tranquila, muito humilde, né? E quando acabou a apresentação, e todo mundo também ficou impressionado, nós nos reunimos ao redor, ele sentou, abriu o computador e começou a abrir e mostrar casos, né? Eu fiquei impressionado, né? Porque realmente era algo novo, de uma escola muito forte, muito séria, né? A escola francesa, na área da coluna, tem uma tradição muito grande. E fiquei impressionado, gostei. Aí fiz o contato. Acho que no ano seguinte era o Congresso Brasileiro de Coluna. E aí, por meio até do pessoal da empresa lá que trabalhava com os implantes, eu convidei ele e fui até Ribeirão Preto. Aí ele fez uma cirurgia para o nosso grupo num dia. No segundo dia ele ministrou aulas, fez uma segunda cirurgia com transmissão. Foi dessa vez que ele veio com o professor Jean Debussy ou não? Sim, foi uma surpresa, porque o professor Debussy é um nome mundial, um ícone da coluna. De repente você estava o Debussy e o Milady lá em Ribeirão Preto, né? Então ele fez a primeira cirurgia, né? Casos bem complexos de neuromuscular, e o resultado excelente. E a partir daí a gente começou a fazer. Tive a oportunidade de visitar o serviço dele no Hospital Necker. Convidei várias vezes. Ele voltou a Ribeirão Preto no curso, chegou a operar outros pacientes, né? E eu gostei muito da técnica. E é interessante que essa técnica, ela vem da experiência dos franceses no tratamento de deformidade infantil. Então eles foram observando, eles faziam com uma haste, depois fizeram com duas hastes, aprimoraram o sistema de fixação. Mas o interessante é o princípio, porque eles trabalham com a viscoelasticidade do tecido ósseo. Certo. Explica mais um pouquinho sobre isso. A viscoelasticidade é como você pegar um chiclete e começar a puxar. Ele vai devagar, né? Então o tecido ósseo, se você aplica uma tração, ele é capaz de se deformar. Você corrige, em vez de você corrigir uma deformidade de um modo agudo, abrupto,
você vai corrigindo lentamente. Perfeito. Eles usam muita tração, né? E aplicam em outras áreas, outras doenças, que não é escoliose. E nós começamos a fazer também. Nós estamos com cerca de 10 pacientes operados de escoliose idiopática com a técnica bipolar e vão muito bem, né? Então, houve até uma expansão. Casos que já haviam sido operados de adulto, a técnica bipolar é uma técnica de resgate. Então, a base dessa técnica é que você tem 2 pontos de fixação e você utiliza essa propriedade viscoelástica do osso, né? Então, assim, gostei muito da técnica desde o primeiro contato. Ele mostrou os resultados, né? E hoje fazemos de rotina. A deformidade neuromuscular, que às vezes nós não operávamos os pacientes pela morbidade, pela extensão da cirurgia, hoje você consegue excelentes resultados em pacientes que não teriam condições de realizar uma técnica tradicional e com uma morbidade menor, né? Então é uma grande colaboração. Professor, eu tenho certeza que deve ter alguns pacientes ou mães, pais de pacientes que têm algumas dúvidas sobre a técnica bipolar. Qual que é a diferença entre uma artrodese convencional para a técnica bipolar? Como eu disse, a técnica bipolar, você só fixa 2 polos, por isso que chama bipolar. Ela é menos agressiva? Menos então? agressiva, porque você não precisa realizar a exposição cirúrgica de toda a extensão. Perfeito. Que você quer artrodesar. Porque a artrodese é como se fosse uma soldadura, você quer soldar um osso no outro. Então, o nome técnico é artrodese. Quando você faz essa técnica, aquela parte que você não aborda, ela acaba consolidando sozinha, por si só. Perfeito. Então é por isso que ela é menos invasiva, né? É muito interessante, porque você usa essa propriedade que é conhecida, mas não tão utilizada no tecido ósseo, que é a viscoelasticidade. Você faz a tração, o Milady, casos assim, muito graves, ele faz a tração progressiva, a coluna retifica, e aí ele fixa sem a necessidade dessa exposição de toda a coluna. A técnica bipolar, professor, a gente tem conversado com outros cirurgiões, então a gente vê ela indicada para escoliose neuromuscular, assim como o senhor falou em alguns casos específicos de escoliose idiopática, mas a gente tem visto uma crescente nos casos de escoliose de início precoce, por conta do conector de crescimento automático. Sim, esse foi outro grande avanço, porque quando você tem uma deformidade numa criança abaixo de 7 anos, é muito complicado, porque você não pode artrodesar, deixar a coluna reta, porque você vai impedir o crescimento da caixa torácica. Então a coluna fica tudo bem, mas você tem uma insuficiência respiratória. Não cresce. Não cresce, não expande o tórax. E isso é um grande desafio. Com essa técnica, antigamente, não antigamente ainda, tenta-se fazer uma fixação provisória e cada 4 ou 6 meses você reopera para ir alongando. A grande vantagem dessa técnica é que você tem hoje um dispositivo que permite você realizar a técnica e a coluna vai crescendo junto com o dispositivo. Então você não precisa reoperar, né? Esse é um grande avanço. Agora, a escoliose de início precoce ainda é um grande desafio, né? Porque são cirurgias que o material pode soltar, alto índice de infecção em crianças pequenas, né? Mas foi uma grande colaboração. Então essa técnica ela diminui o número de cirurgias interativas que essa criança sofreria. Sim, teoricamente você faz uma cirurgia só, que é uma cirurgia menor, e o implante ele tem como se fosse uma cremalheira que ele permite ir numa direção e não volta. Perfeito. Então você pode aproveitar o crescimento da coluna ou até um tratamento fisioterápico fazendo trações, ele vai alongando, sem a necessidade de reoperação. E ainda falando de escoliose, professor, falamos um pouquinho da técnica bipolar, mas queria abordar um pouquinho no geral. Hoje, qual é a escoliose que tem maior prevalência, é mais frequente? A escoliose é um nome geral, é genérico, é o desvio da coluna.
Você pode até ter o desvio da coluna se você tiver uma perna mais curta do que a outra. Entendi. Aí você tem a escoliose verdadeira, e dentro da escoliose verdadeira você tem diferentes etiologias. Tem a que a gente chama de idiopática, que quer dizer, é uma escoliose numa pessoa saudável e a gente não sabe a etiologia. Você tem a congênita, defeito congênito de formação. Você tem neuromuscular e tem uma gama muito grande. A mais frequente é a idiopática. A idiopática. E pelo que eu andei lendo, estudando, aprendendo um pouquinho com você, ela é mais prevalente nas meninas? Depende. A idiopática você tem 3 tipos. Você tem o infantil, que aparece logo ao nascimento. Ela é mais frequente no sexo masculino. Ah, entendi. E só que é uma deformidade que a grande maioria resolve de maneira espontânea. Uma pequena porcentagem que complica. Aí você tem a juvenil e a da adolescente. Essa sim é mais frequente no sexo feminino. Perfeito, professor. Acho que a gente está conseguindo trazer bastante informação, bastante conteúdo para a nossa audiência. E ainda falando sobre um pouquinho mais desse tema. Professor, a sua revista, ela trata só de escoliose, a revista Coluna, fala um pouquinho, acho que ela trata todas as doenças da coluna vertebral, como é que é isso? A revista nós iniciamos há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. O grande incentivador foi o Dr. Sérgio Daia, lá de Goiânia, grande amigo. Vamos fazer a revista? Então vamos. Aí nós começamos a fazer a revista junto. O nome da revista é Coluna, quer dizer, português e espanhol, porque a ideia era ter uma revista do latino, não só latino-americana, mas juntando os países de língua espanhola e portuguesa, e especificamente na área da coluna. Certo. Não necessariamente deformidade, mas... E a revista tem mais de 20 anos. Né? Hoje são editados 4 números anuais. 4 números anuais. Cada número com 15 artigos, né? No total de 60. Ela já tem 3 indexações importantes, mas o nosso objetivo é indexar no PubMed, porque você tem uma visibilidade internacional. E a ideia era você ter um meio de comunicação de língua portuguesa e espanhola no âmbito do tema, né? Que legal. Então, a revista basicamente são artigos científicos publicados lá e tem um critério para entrar. Tem, a revista ela tem os critérios para quando você envia o artigo, tem um corpo de revisores. Né? Interessante. E é importante, e a revista é da Sociedade Brasileira de Coluna. Né? Perfeito. A gente fundou, a gente ajuda na revista, mas é um patrimônio da SBC. Professor, fico aqui imaginando, né? Como que você arruma tempo para fazer tudo isso? Porque além da revista, toda a sua vida acadêmica, ainda operando como médico, eu sei que você tem um congresso, organiza um congresso em Ribeirão Preto que é muito tradicional. E também deve ter mais... Quantos anos tem esse congresso? 25. 25, é mais velho que a revista. Esse ano nós vamos completar 26 anos. Esse congresso tem uma história. A minha formação na área da coluna foi na Europa, e eu aprecio muito o estilo da escola europeia, a maneira como a medicina é realizada lá. E eu lembro que foi num congresso em Antuérpia que eu conversei com o Robert Gunzburg, que era o presidente da Sociedade Europeia na época, e falei, vocês precisam ir mais ao Brasil e apresentar mais coisas da Europa, porque o Brasil olha muito para a América, menos para a Europa. Isso há 20 anos atrás. Hoje eu acho que está mais equilibrado. E falei, por que vocês não vão lá e vão fazer o curso? E ele topou. E nós começamos. E a ideia sempre vem os europeus, que eu não convido, eles que selecionam. Isso é importante, porque não tem aquele viés de você convidar amigo, quem você conhece, né? Fiquei conhecendo muitos professores europeus no curso em Ribeirão. E a gente mescla. No começo só eles davam aula. Eles falaram, não, nós também queremos que os brasileiros participem, né? E aí a gente começou. Então, eles enviam os convidados, a gente seleciona os temas de acordo com o que eles gostam, os brasileiros também participam, e é um evento assim de muita discussão, né? Não é formal, todo mundo pega o microfone e fala,
a gente apresenta caso, geralmente pede para apresentar caso que complica, né? Interessante. Então é um evento Não dá assim, para só apresentar coisa boa, né, não, professor? lá a tônica é, vamos discutir Aprender. a complicação para aprender mais. E é muito gostoso fazer esse evento, porque acaba sendo um ponto de encontro científico e reúne os colegas aí da área da coluna, e o tempo passa muito rápido, já são 26 anos, né? 26 anos. E esse ano vai ser em Ribeirão Preto, né, que é o local de tradição, e vai ser em outubro ou Não, novembro? vai ser em agosto. Agosto. Tradicionalmente o curso Era em novembro, né? Era em novembro. Aí estava muito próximo de outros congressos, pediram para a gente trocar e acabamos achando um espaço em agosto. E junto com o curso, tradicionalmente é feito na véspera a prova da Sociedade Brasileira de Coluna. Também é um ponto de encontro e as comissões da sociedade faz as reuniões. É muito gostoso. Quer dizer, é um evento gostoso de fazer, né? Não é formal. Depois tem aquele happy hour que todo mundo participa. É um evento que tem algumas características assim, de informalidade e comunicação que eu acho que agrada bastante. Interessante. E, professor, muito tempo, né, nessa área, na ortopedia, como médico, trabalhando como professor titular lá da USP, tratando as deformidades da coluna vertebral. E quais são os próximos passos? O que você espera aí para os próximos anos? Conta um pouquinho para nós, porque eu sei que você não quer parar não, né? Não, eu gosto do que eu faço, me divirto, né? Trabalhar para mim não me cansa. Enquanto eu tiver saúde, pretendo continuar. Eu sou desse time também. E lá é bom, porque você tem condição também de fazer um pouco de pesquisa, né? A gente até pesquisa básica, pesquisa de biomecânica. Agora mesmo tem uma técnica lá que a gente desenvolveu, que é no tratamento dos tumores, né? Que é muito frequente, a metástase vertebral, né? Sim. A coluna vertebral é sede de metástase. Como o tratamento do câncer melhorou muito, as metástases aumentaram. Entendi. Então nós desenvolvemos uma técnica de fixação unilateral. Então você tem o laboratório de apoio que faz os testes biomecânicos, modelo finito, né? Então assim, estamos também com uma linha de pesquisa para estudar o ligamento amarelo junto com o pessoal da biologia molecular e estudar quais são as alterações biomoleculares. Então sempre tem algo novo para se fazer. Ainda falando de escoliose, o que você acha? Qual que é o maior desafio hoje para tratar a escoliose? O que ainda você acha que a gente não chegou ou não entendeu ou o que precisa melhorar? Qual que é o grande extremo? Para ser bem sucinto e resumir, eu acho que a escoliose, você precisa de 3 pilares. Tá? Certo. Um é recurso humano. Então você precisa ter centros para treinar recurso humano para poder realizar. O outro pilar são as condições técnicas, né? Você precisa ter um centro habilitado para tratar cirurgias de tratamento complexo. Tem que ter toda uma estrutura. Equipe, né? Multidisciplinar. E não é só médico, tem uma série de profissionais aí envolvidos. E o terceiro é o econômico. Então esses 3 pilares que, infelizmente, em nosso meio aí não são os 3 pilares tão fortes, né? Porque o grande problema hoje é o número de crianças no Brasil que têm escoliose, eles não conseguem tratamento. Isso é importante falar, professor. Tem uma fila enorme, né? Tem fila enorme. Nós já fizemos um estudo, o primeiro estudo a respeito da fila foi nós que fizemos lá, já há muitos anos em Ribeirão Preto. A Sociedade Brasileira de Coluna hoje tem um projeto da diretoria atual, eles têm um mapeamento da situação no Brasil, né? Então, assim, o problema está sendo mais estudado, mas ainda é difícil de resolver, porque você precisa de recurso técnico, recurso humano e recurso econômico. Então, esses são Tem muitas crianças aí que eles não conseguem operar, né? É o que eu falo, fila de espera é quando você espera algo que vai acontecer. Eles estão esperando algo que não acontece, né? Então existem assim, mutirões, existem várias iniciativas louváveis aí para ajudar a resolver, mas ainda é um problema difícil no nosso meio. Formar recurso humano, recurso técnico e o recurso econômico. Eu acho que esses são os 3 pilares aí que sustentariam, né, a cirurgia de deformidade.
Dr. Elton, tem uma curiosidade aqui. Eu queria que você contasse um caso desafiador, aquele caso que muito complexo, ou você esperava uma coisa, aconteceu outra, uma curiosidade assim para contar pra gente. Tem muita história de pescador, não falta, né? A prática da medicina ensina muita coisa, né? E primeiro a gente sabe que o fenômeno biológico ele não ele é variável, depende de pessoa para pessoa. Então a gente se depara com isso todo dia. Então a história de pescador aí não falta, né? Mas hoje coincidentemente, foi o concurso de professor titular do colega anestesista, que adora desafio, e nós fizemos muita cirurgia de deformidade em um paciente testemunha de Jeová, que não recebe sangue, né? E hoje, durante o concurso, ele mostrou um caso que foi muito emblemático, que era um menino, né? Uma deformidade muito grande por causa de um tumor que ele havia sido operado na infância. E nós operamos em várias etapas, respeitamos a crença, né? E ele manda uma foto já grandão, tal, na cachoeira e nadando, né? E outro caso, até que ele mencionou hoje na aula dele do concurso, que é também testemunha de Jeová, que a hemoglobina foi abaixo de 2. Isso é praticamente incompatível aí com a vida. Quando o senhor fala de testemunha de Jeová, que não pode receber transfusão de sangue durante a cirurgia. Então você tem que ser rápido ali. Não sou rápido. Existe um preparo pré-operatório, esse colega, o professor Vicente, ele faz muito bem isso aí. Existem técnicas para você substituir. Por exemplo, você retira o sangue do paciente, coloca líquido, e quando sangra, então está sangrando líquido, não está perdendo sangue. Entendi. E depois você repõe o próprio sangue. Isso pode, né? Caramba! E teve uma paciente que também era um caso de deformidade grave, testemunho de Jeová, que chegou a hemoglobina abaixo de 2, né? E sobreviveu, né? Então, tem esses milagres aí. Essas técnicas menos invasivas, minimamente invasivas, então para isso é ótimo. Sim, eu já cheguei a fazer a bipolar em escoliose do paciente testemunho de Jeová, que a gente evita o sangue, e é outra cirurgia, né? Porque ela é menos agressiva, você só abre em cima e embaixo. Isso. Interessante, professor. Casos, história de pescador não falta. Uma vez tinha uma paciente com a cirurgia marcada por causa de espondilolistese, ela liga e fala, olha, eu caí, levei um tombo e não tem mais dor, né? Espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra na outra. Paciente sofre uma queda e liga, você acha que piorou, não, olha, a dor sumiu, né? Então, corrigiu a listese. Corrigiu a dor, a listese continuou lá. Então, história de pescador na medicina não falta. Né? Maravilha. Professor, para os médicos que estão começando agora, estão ingressando na medicina, têm o sonho de virar um ortopedista ou qualquer outra especialidade, onde buscar informação de confiança? PubMed, a própria revista Coluna, onde que busca informação? Onde é um lugar confiável? O que é confiável são as chamadas revistas peer review. Quer dizer, porque hoje existe um número enorme de revistas, mas tem revista que não é confiável. Então, você tem que buscar informação em revistas que o autor manda o artigo, submete, e esse artigo ele é filtrado, ele é corrigido, né? As boas revistas têm um índice de rejeição muito grande. Entendi. Né? Então, esse é um bom parâmetro. Você entra na internet, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mesmo sendo revista, né? Tem revista... Spine Journal é uma revista super confiança. Tem excelentes revistas. Elas são denominadas, essas más revistas, de predatórias, né? Você paga e publica. Já chegaram a enviar verso, poesia, e foi publicado. Tá brincando. Sim, isso existe. Então, hoje nós temos muita informação, mas você tem que saber filtrar. A gente percebe, às vezes, o paciente, né, internet, no campo aberto, e vem com informação que não é verdadeira, né? Então,
Esse é o problema. Você tem muita informação, mas a boa informação, então, são boas revistas, bons livros, material científico de sociedade, né? Por exemplo, a Escoliose Research Society tem um site muito confiável com bom conteúdo, né? E uma dica aí de congresso na área de coluna. Hoje, além do seu, lógico, congresso internacional, o senhor recomendaria algum? Tem muito evento bom, sabe? Muito. Eu particularmente gosto muito do congresso da Escoliose Research Society, gosto muito do congresso da European Spine Society, mas existem muitos bons eventos. E digo mais, às vezes um pequeno evento é melhor do que um grande congresso. Você fica mais à vontade, existe mais interação, né? E hoje você tem muita informação. O problema é filtrar, né? Exatamente. Esse é o desafio. Ainda falando de onde buscar informação, informação confiável, congresso, a gente vê que treinamento em cadáveres, que é muito realizado lá fora, isso é uma coisa que está sendo feito e está chegando no Brasil. Geralmente os médicos brasileiros iam para fora, faziam esse tipo de treinamento, e agora no Brasil a gente está vendo uma onda de treinamento, de especialização muito frequente. Me conta um pouquinho sobre isso. Como é que é isso, professor? Lá em Ribeirão Preto, nós já fazemos essa modalidade há muitos anos. É mesmo? Nós iniciamos com um curso de vertebroplastia, de cifoplastia há muitos anos. O curso de endoscopia, nós utilizamos cadáveres, né? Esses cadáveres são importados, não? Tem cadáver, nós utilizamos o cadáver da anatomia, né? Tá. E também importamos, porque hoje, pela legislação e pela maneira como as coisas ocorrem, a maioria das pessoas elas são sepultadas. O que existe é um movimento crescente, inclusive em Porto Alegre tem uma professora lá que tem um trabalho fantástico de doação de corpos. Entendi. As pessoas em vida, elas doam, né, para estudo. Agora, é importante o cadáver para você estudar não só a técnica, mas a anatomia. Perfeito. Então, o que a gente preza nos nossos cursos lá não é só usar o cadáver para fazer a técnica. É você usar o cadáver para estudar anatomia, as relações anatômicas, as vias de acesso, aquelas estruturas importantes que você não pode lesar, né? Mas nós já realizamos. O curso de endoscopia já tem 6 anos. O curso já tem 6 anos? 6 anos. E antes da endoscopia, a gente chegou a fazer vários cursos. Então, quantos alunos por curso? 40. E esse curso demora 1 ano? 1 ano. Esse curso é 1 ano. São vários módulos, porque a endoscopia, eu faço uma comparação com o tênis. Certo. Você compra a raquete, a bolinha, só que você tem que ter aula, tem que ir para o paredão, até que você domina a técnica básica. Curva de aprendizado. Aí um vai jogar melhor do que o outro, mas todo mundo passa a bolinha para o outro lado. A endoscopia é a mesma coisa. Tem que treinar, tem que aprender a mexer com os equipamentos, aprender aquela anatomia diferente, e tem um que vai fazer mais rápido, o outro vai demorar mais. E nós já chegamos a avaliar isso aí durante o curso, a curva de aprendizado. Por isso que esse curso a gente repete todo mês, com a mesma turma. É um curso de especialização da USP, tem toda a burocracia, TCC, tem que fazer prova, mas as pessoas vencem essa curva, né? Eu já estou aqui com um monte de perguntas sobre endoscopia biportal e tal, mas hoje o assunto é escoliose. Mas maravilha, professor, agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigado pela oportunidade e a gente encerra por aqui. Eu que agradeço o convite e mais uma vez parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Pelo pioneirismo nessa modalidade de informação. É isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui. Teremos novos episódios sempre falando sobre escoliose com profissionais da área da saúde e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!